Olá, amigos e amigas espíritas! Hoje estamos dando continuidade à nossa 51ª Semana Regional Espírita, que está acontecendo todos os dias às 20 horas aqui no canal da USE Franca, até o dia 31, do dia 25 de julho ao dia 31 de julho. E contamos com a sua participação e divulgação da nossa doutrina espírita, a mensagem do Cristo, a mensagem de Jesus. Hoje teremos a palestra do nosso amigo e orador Nilson Valério, com a palestra O Papel dos Pais e do Espiritismo na Educação dos Seus Filhos. Prestigiem! Queridos irmãos internautas, irmãos do caminho, irmãos espíritas, uma boa noite a todos. Meu nome é Nilson Valério da Silva. Eu participo da Instituição Espírita Cristo Consolador e a convite da USE Regional de Franca, eu estou participando da 51ª Semana Regional Espírita. Abordaremos o tema a qual iremos trazer para a nossa realidade, para os nossos dias, a importância da evangelização do ser, da evangelização espírita, a qual o nosso título trata-se Espiritismo na Ação Evangelizadora do Ser. O que representa isso para nós? Voltando no tempo, naquele momento em que Jesus, caminhando pelas ruas das cidades como Jerusalém, Cafarnaum, as crianças tinham por interesse estar ao lado de Jesus, estar próximas de Jesus. E então, alguns dos apóstolos, sentindo-se incomodados com a presença daquelas crianças, tentavam afastá-los de Jesus. Porém, o Mestre, na sua bondade, na sua justiça e no seu amor, interrompeu aquilo que era para os apóstolos um incômodo. Ele demonstra ternura, ele demonstra carinho para aquelas crianças, expressando esta frase que se tornou para nós de suma importância para que nós possamos valorizar as oportunidades que temos para o trabalho com as crianças, a importância de levar o Evangelho à infância, para que estes possam trazer na sua essência, naquele momento a qual se encontra junto às vestes físicas infantis, essas crianças conhecer o Evangelho de Jesus. Então a frase, deixar vir a mim as criancinhas, se tornou para nós grande importância para esse trabalho da divulgação da evangelização infanto-juvenil, para que nós possamos trazer para as casas espíritas este trabalho, a qual Jesus se propôs há muitos anos, há aproximadamente 2000 anos, quando o Mestre convida para que deixaste as crianças estar próximas dele. O que precisa o centro espírita fazer ou realizar na sua proposta de educação do espírito? O que o centro espírita precisa oferecer para que as crianças possam fazer parte do trabalho da evangelização espírita? Nós não podemos mais perder tempo, nós não podemos mais deixar com que as oportunidades passem e nós não levamos este conhecimento,
esse entendimento, essa divulgação da proposta evangélica de Jesus aos pequeninos. Então, o Centro Espírita tem necessidade de suma importância para hoje, para o agora, de abrir as suas portas e oferecer o grande legado da mensagem de Jesus. Copiosamente oferecer recursos para que a evangelização seja o mais importante trabalho dentro da casa espírita. Onde essa semente seja lançado a esses solos de corações puros, para que essa semente possa germinar, para que ela possa fazer parte do grande legado que é o Evangelho de Jesus. Então, juntamente, Casa Espírita, pais, precisamos oferecer esses recursos. A importância que os pais devem dar nesse trabalho da evangelização, de oferecer condições para que os seus filhos possam estar presentes na evangelização. Porque a evangelização é um projeto de educação moral para o ser. E estes espíritos hoje se encontram sequiosos desta mensagem de Jesus. Estes espíritos precisam urgentemente ser tratados como seres espirituais em uma nova oportunidade reencarnatória para fazer o seu grande legado, o processo de crescimento espiritual. Então, nós precisamos compreender que a família, juntamente com o centro espírita, com o trabalhador espírita, precisa de fortalecer esse elo e de levar para a criança os recursos da evangelização. Oferecer condições para que a criança possa estar presente nesse trabalho de evangelização para o seu crescimento, para que eles possam no futuro ser grandes trabalhadores da seara espírita, para ser grandes divulgadores da mensagem cristã, de ser os semeadores da boa nova. Então é um tempo de urgência, a qual nós não podemos mais perder oportunidades de estar levando esta proposta do Evangelho de Jesus. Saibamos compreender que essas razões são de suma importância para o espírito, em especial aqueles espíritos que fracassaram em outras oportunidades e que agora vêm com uma nova oportunidade de fazer do seu momento, desta oportunidade reencarnatória, a mais sublime ação de crescimento espiritual. Então, os centros espíritas precisam estar prontos para receber estas almas, para receber esses espíritos, para que eles possam granjear conhecimento, para que eles possam sentir a importância do seu papel e da sua oportunidade aqui na Terra. Então, neste legado, a qual a família se encontra presente neste processo reencarnatório de oferecer essas condições de educação no lar, junto da família, mas também levando as crianças para que elas possam fazer parte deste trabalho de crescimento espiritual.
Então vejamos que Jesus, ele já traz esse conhecimento de oferecer para a criança oportunidades para que elas se enriqueçam da mensagem evangélica. A família é de suma importância para o ser. Nós não podemos mais perder a oportunidade de viver longe, distanciados uns dos outros, quando Jesus traz um grande legado, traz uma proposta de renovação do ser, de melhorias para nós, de dar condições para que nós entendamos que a Terra é uma escola bendita, a qual nos encontramos inseridos para o nosso projeto evolutivo. Estamos evoluindo. Muitas vezes perdemos grandes oportunidades deste trabalho com Jesus, do semear que nós precisamos fazer com os ensinamentos de Jesus. Então, aqueles que passaram por aquela infância juntamente de Jesus, tiveram a oportunidade de levar este evangelho para todos os cantos desta escola bendita que é o planeta Terra. Conta-se que aquele pequenino que sentara-se no colo de Jesus tornou-se um dos grandes evangelizadores, um grande semeador da Boa Nova, que quando já na fase adulta saiu pelas partes da Palestina, da Europa, levando os ensinamentos que ele adquiriu quando estava a caminho juntamente com Jesus. Aquele encontro que ofereceu a ele oportunidades para ser o grande semeador, levou ele a ser este trabalhador da Boa Nova, que se trata de Inácio da Antioquia. Então nós vemos que Inácio, ele teve um grande compromisso com Jesus. Era um espírito que assumiu esse compromisso de ser um semeador, de ser um divulgador da mensagem evangélica. Sofreu perseguições, passou por diversas ações de sofrimentos, de conflitos, de perturbações, até ao ponto de, quando preso em Roma, Nero mandara castigá-lo e depois lançar as feras, e este, devotadamente, confiante em Jesus, colocou-se na condição de um grande trabalhador. Na sua fé, humilde e simples, Inácio orou naquele momento em que as feras foram soltas e lá vários cristãos lançados a essas feras foram devorados. Porém, Inácio permaneceu fiel naquele compromisso com Jesus. Ele sabia que o seu trabalho não se encerraria ali, que ele ainda tinha muito a oferecer na Boa Nova, que ele ainda precisava de levar para todos os cantos a mensagem do Evangelho de Jesus, como fizera Paulo. Então, Inácio de Antioquia se tornou grande representante dos deixar vir a mim os pequeninos na semeadura da Boa Nova. Então ele, diante das feras, ele se eleva em pensamentos e recebe do mais alto a suprema proteção, a qual as feras não conseguiram devorá-lo. Então Nero pede para que aquele homem fosse retirado dali, e ele foi solto
E ele então continua o seu legado. Porém, um espírito amigo aproxima-se de Inácio e diz: não penseis que você venceu as feras, porque você não o venceu. As feras que você precisa vencer estão lá fora. E é lá que você precisa estar, Inácio. Por isso você está tendo a grande oportunidade de continuar servindo a Jesus. Então, a partir daquele momento que Inácio recebe essas informações, que levou a ele o ensejo de continuar sendo semeador, ele parte para todos os lados, continuando a sua caminhada, a sua trajetória, levando a mensagem de Jesus. Então, os centros espíritas, nós, os espíritas, precisamos de fazer com que outros tantos Inácios venham a surgir no projeto da evangelização, no processo de transformação do ser. Por isso nós temos que oferecer condições para receber essas almas e levar a elas o mais sublime ensinamento, que é a mensagem de Jesus. O Espiritismo nos enriquece de tantas mensagens transformadoras que fazem-nos crescer. Então os centros espíritas precisam abrir as suas portas e dar a oportunidade para que pais, filhos, crianças possam adentrar as portas destas casas e lá receber esse banquete espiritual que é a mensagem do Evangelho de Jesus. Porque Jesus trouxera esse lampadário aceso para nós. Então não podemos deixar com que essas chamas se apaguem, com que elas deixem de iluminar os caminhos desses pequeninos que vêm ao nosso encontro. É de total responsabilidade nossa, os espíritas, de mostrar os caminhos, de dar a eles a oportunidade de fazer parte deste banquete espiritual, para que no futuro eles tornem esses semeadores, esses divulgadores do Evangelho. Então temos que trazer para o nosso seio fraternal essas almas queridas que vêm ricas de conhecimento, ricas de entendimento, esperando por uma oportunidade de estar presente no Evangelho de Jesus. O Espiritismo nos oferece essas oportunidades. O Espiritismo nos dá essas condições para que nós trabalhemos levando a mensagem da Boa Nova. E se nós desejamos ter uma terra transformada, nós precisamos fazer com que isso parta dos nossos interesses. Nós não podemos mais perder oportunidades como esta. Nós precisamos entender que, se a doutrina espírita é para nós um relicário de luz, por que não levar essa mensagem para outros irmãos nossos? Comecemos a pensar um pouco mais, para que você, pai, para que você, mãe, olhe para o seu filho e vê nele a oportunidade de ser futuro mensageiro de Jesus. Para que ele seja parte daquele trabalhador da última hora.
para que ele saiba levar sobre os seus ombros a responsabilidade de servir a outros tantos que virão futuramente. Então, aquele que está hoje sobre o nosso comando, aquele que está hoje sobre a nossa oportunidade, aquele que está hoje sobre a responsabilidade de entender e conhecer o Evangelho de Jesus, nós possamos dar a eles condições para que eles possam estar fazendo parte deste processo de autoiluminação. A autoiluminação do ser. Aquele que vai compreender a mensagem de Jesus se autoilumina e automaticamente iluminará os caminhos de outros tantos que venham surgir nas suas oportunidades. E a família é a grande mola mestra precursora da doutrina espírita. Aquele que vai fazer com que as oportunidades de levar essa mensagem a esses corações pequeninos comecem pelo desejo, pela vontade, pelos interesses dos pais de estar dando condições para que os filhos sejam presentes nesse trabalho. Mas que os pais estejam presentes juntamente. Os pais façam parte desse compromisso da participação dos filhos na ação evangelizadora do ser. Porque nós não podemos omitir a nossa responsabilidade. Nós não podemos omitir a oportunidade desses seres estar presentes. E muitas vezes lamentamos porque muitos pais desejam que os seus filhos sejam evangelizados na casa espírita, porém os pais não participam. E os pais então fazem o quê? Levam os seus filhos, deixam eles na porta da casa espírita, na responsabilidade do evangelizador, para que o evangelizador possa cuidar daquelas crianças, para que o evangelizador possa oferecer mãos amigas e fraternas para acolhê-los. E muitas vezes nós ouvimos da criança que ele gostaria que os pais estivessem presentes, que os pais fizessem parte daquele momento da autoevangelização. Ou seja, por onde começar a nossa evangelização? Por onde que nós devemos partir? Qual é o princípio, o caminho mais importante que nós devemos ter e dar para a autoevangelização? Está exatamente na família, onde os pais precisam assumir este legado. Porque se Deus permitiu com que estas almas viessem fazer parte dos seus compromissos, é porque é de suma importância e de suma responsabilidade dos pais a oferecer esses caminhos. Nós não podemos negligenciar essas oportunidades. Então nós começamos esse trabalho de autoevangelização dentro do lar, na família, com o culto do Evangelho no lar, onde os pais, juntamente com os filhos, participam, oferecendo condições para que ali nasça o interesse dos filhos a participarem deste compromisso, desse trabalho com Jesus. E, sequentemente, levá-los à evangelização espírita,
onde lá irão conhecer esse trabalho de divulgação, de explanação, que vai enriquecer o conhecimento destas almas. Deixar vir a mim os pequeninos é uma das mais sublimes responsabilidades que temos de colocar nesses corações o quanto eles são importantes para o planeta Terra, o quão eles são importantes para o futuro do Espiritismo, o quão eles são importantes para a semeadura da Boa Nova. É aí que Jesus espera de nós, nesse trabalho de fundamental importância deste processo de semeadura da Boa Nova, o Evangelho de Jesus. Então, a necessidade é de urgência. Nós não podemos mais andar com as nossas lamparinas apagadas. Nós não podemos mais andar com os nossos corações vazios. Nós não podemos mais andar com os nossos pensamentos enlouquecidos, furiosos pelas coisas da matéria. É necessário que nós comecemos a despertar em nós a importância que nós devemos dar na condição de ser espiritual aqui na Terra. Qual é o meu papel perante a sociedade como ser evangelizado? Como devo me proceder diante da doutrina dos Espíritos? Como devo me proceder diante dessa proposta de Jesus, que traz para nós a sua mensagem de amor, de autoiluminação, de autotransformação, a qual devemos iniciar junto da nossa família? Eu estou aqui em busca desse certificado de conhecimento e de entendimento de que a responsabilidade que eu tenho como espírito de se auto-evangelizar é de suma importância no meu projeto evolutivo. Se eu desejo alcançar a plenitude, é necessário que eu comece desde pequenino verter-se esses conhecimentos no meu campo psíquico de autoelevação, de autocrescimento, de autoamor, porque nós começamos a dar mais importância para nós mesmos quando nós realizamos esse projeto do evangelizar desde a infância e levamos para conosco, para a juventude, para o futuro do homem, e nós iremos nos fortalecer cada vez mais. Por isso, Paulo é convidado por Jesus a ser um novo homem, a esquecer o seu passado e vivenciar o grande momento desta autoiluminação, levando a proposta de Jesus para o seu crescimento espiritual. Então, o Espiritismo, que vem através das orientações espirituais por Allan Kardec, traz essa proposta nova, desde a era da codificação até os nossos dias, porque o Espiritismo sempre é
uma mensagem nova, uma mensagem renovadora, uma mensagem que transforma o homem, que faz o homem adormecer-se no seu passado e despertar-se no seu futuro e presente para uma nova trajetória. Pensando no seu presente, vivenciando o seu presente, ele alcançará o seu futuro. Então comecemos desde já nesta ação evangelizadora, trazendo para a nossa evangelização, para a evangelização espírita, nós espíritas, trabalhadores das casas espíritas, façamos este compromisso com Jesus. Ofereçamos a oportunidade para que estes pequeninos que vêm ao nosso encontro possam conhecer o Evangelho de Jesus desde o seu nascimento até os dias futuros, dentro de uma encarnação. Este é o nosso compromisso. Esta é a nossa proposta. Fazer com que o Espiritismo alcance o cume mais alto do ser para essa grande renovação. Por isso Jesus nos convida, nesse cântico iluminado, venha vós que se encontra aturdidos, sobrecarregados, sofridos, a estar comigo. Então Jesus nos convida para que nós, através dos seus ensinamentos, através da sua mensagem, possamos ir até o seu encontro, que Ele nos aliviará, que Ele nos confortará com o seu amor, com a sua justiça e com a sua misericórdia. Pensemos nisto e coloquemos em prática o trabalho da evangelização de espíritos na casa espírita. Se você ainda não tem a evangelização como grande projeto de crescimento espiritual para o ser, vamos iniciar este trabalho, porque Jesus conta conosco. Jesus espera de nós que nós façamos a nossa parte. Agradeço este momento aos meus irmãos internautas que nos acompanham, os nossos irmãos espíritas, especialmente os trabalhadores das casas espíritas de nossa cidade e de nosso Brasil. Eu desejo muita paz, muita luz e que Jesus seja o grande ser a iluminar os nossos caminhos, que Ele seja esse compêndio de luz que irradia sobre nós, oferecendo-nos a oportunidade de conhecer o caminho, a verdade e a vida. E aquele que encontrar-se no caminho de Jesus se fortalecerá e terá paz no coração. Agradeço a todos pela oportunidade. Que essa semana seja uma semana de luz, uma semana de paz para todos nós. Agradeço aos nossos irmãos e companheiros da USE Regional de Franca. Assim, estamos finalizando este momento. Que Jesus abençoe-nos e conforte-nos o coração de todos. Muita paz, muita luz e o meu muito obrigado. Boa noite.